quero, nessa noite, compartilhar algo com os irmãos que tem a ver com oração, mas que tem a ver com esperança também. A gente está no fim do ano e está todo mundo meio cansado. Está todo mundo cansado pelo acúmulo de trabalho durante o ano todo. Então, a gente entra em dezembro hoje e a gente já está meio que empurrando com a barriga, doido para que o ano acabe logo e para que a gente possa ter um tempo de férias. Final de ano, normalmente, a gente já tem planejamentos, dependendo do seu trabalho, planejamento para 2020, fechamento de ano, coisas pendentes que não podem ficar pendentes, precisam concluir esse ano. Aí você tem confraternizações e mais confraternizações, alguns deles que você nem queria ir, mas são meios que é obrigatório, você precisa estar. E muitos encontros e muitas reuniões. Fim de ano é sempre muito corrido, é sempre muito desafiador. E é muito normal que você esteja aqui hoje cansado, por causa dessa rotina, por causa dessa demanda. Mas há alguns outros irmãos que, além desse cansaço, que é o cansaço normal de fim de ano, tem um acúmulo de outros desafios. Irmãos e irmãs que, além do cansaço de fim de ano, estão lutando contra uma enfermidade que talvez o acompanhou o ano inteiro. Uma enfermidade que persiste em não ir embora. Ou, além do cansaço do ano, está lutando também com problemas conjugais, com problemas familiares, um relacionamento que está enfermo. Ou, além do cansaço do fim de ano e do todo o cansaço acumulado ao longo do ano, você está lutando com um problema financeiro, um problema que já vem se arrastando há um certo tempo e agora parece que piorou. E eu tenho encontrado algumas pessoas que, além de cansadas, elas estão desesperadas. Não desesperadas no sentido de enlouquecidas, mas desesperadas no sentido de sem esperança, desmotivadas, desanimadas. Gente que tem vivido como se estivesse andando em derrota o tempo todo. Eu queria compartilhar algo da palavra que possa aquecer o nosso coração, que possa nos dar uma esperança. De fato, eu não vim falar sobre esperança. O meu desejo é de trazer esperança. Não é que você saia daqui entendendo melhor sobre esperança, mas que você saia daqui se sentindo esperançoso. E isso não é algo possível só por uma questão de oratória. O Espírito Santo precisa nos tocar para isso. Vamos orar para que Deus possa fazer isso em nós. Pai amado, muito obrigado, porque nós temos na Tua Palavra um alimento tão bom para a nossa alma. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor aqueça os nossos corações nessa noite, para que o Senhor sopre vida ao nosso coração, que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor anime aqueles que estão cansados, que o Senhor fortaleça os joelhos que já estão desistindo, e que o Senhor nos ajude a nos manter firmes até o fim, e que o Senhor possa ser a nossa esperança, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 12, versículo 1. Eu vou pedir para o pessoal da projeção projetar esse texto, por favor. Atos capítulo 12, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 19. Atos capítulo 12, versículo do 1 ao 19, eu vou ler a versão NVI, você pode acompanhar aqui na tela também. Diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma.
Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram nos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão, e disse: contem isso a Tiago e aos seus irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo a busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Meus irmãos, essa é uma leitura longa de uma história muito interessante, com muitos detalhes curiosos. A gente vai examinar um pouco melhor essa história. Mas há momentos na nossa vida em que a gente perde a esperança completamente. Há momentos na nossa vida em que parece que tudo está perdido. O ser humano tem dentro de si uma fagulha de esperança. Isso é algo do ser humano. Semana passada o Flamengo estava sendo campeão da Libertadores. Estava perdendo, disseram misericórdia. O Flamengo estava perdendo de 1-0. Até o final do segundo tempo o Flamengo estava perdendo de 1-0. Alguns flamenguistas já não tinham mais esperança. Já se deram por vencidos. Havia outros que tinham a esperança de que o time iria empatar. E tinham outros mais esperançosos ainda, que acreditavam que o time ia empatar e virar o jogo. E foi justamente isso que aconteceu. O mais improvável: o time empatou e virou o jogo e foi campeão. Isso é esperança humana. Não há nada de espiritual nisso. Você não precisa ter uma fé em Deus para ter esse tipo de esperança. Isso é algo que o ser humano carrega dentro de si. A gente tem esperança em situações que acontecem na vida, mas há uma outra esperança, que essa sim é espiritual. Você conhece a Bíblia, você lê a Bíblia há muito tempo, e você conhece as histórias da Bíblia, e você sabe que na Bíblia Deus operou muitas vezes o impossível. Você sabe que Deus interviu na história de muitas pessoas, de homens, de mulheres, de reis, de nações.
e mudou a história de muitas pessoas de uma maneira miraculosa. E por crer na Bíblia, por confiar nesse Deus, por andar com esse Deus, por se relacionar com esse Deus, você alimenta dentro de si essa esperança. Esperança de que aquela pessoa que está no leito, no hospital, desenganada, cujos médicos deram alguns dias de vida, você alimenta a esperança de que Deus pode fazer um milagre e pode mudar o quadro daquela pessoa. É uma esperança completamente diferente daquela do Flamengo, um outro tipo de esperança. É uma esperança que se baseia na sua relação com Deus e na confiança que você tem com Deus, ou às vezes em algo que Deus plantou no seu coração. E essa é uma história que nos faz levar a ter esperança. Nós vamos examinar melhor essa história, mas eu quero, antes de falar dos detalhes da história, eu quero examinar cada personagem dessa história, para que a gente possa entender melhor o pano de fundo e possa mergulhar melhor na mente desses personagens. O versículo do 1 ao 3, você pode ler comigo mais uma vez. Diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Essa festa dos pães sem fermento, ela está registrada em Êxodo capítulo 12. Era uma festa que era uma extensão da Páscoa. Ela acontecia uma semana antes da Páscoa. E esse detalhe é importante para a nossa história. E era uma festa em que as pessoas se livravam de qualquer tipo de comida que tivesse fermento. O primeiro personagem que nós temos aqui é Herodes. Herodes não é um nome próprio, Herodes é um título, pertence a uma dinastia de reis. Se você for uma pessoa observadora, você vai ler na Bíblia muitas histórias em que Herodes aparece. Se você for bom de cálculo, você vai dizer: peraí, esse Herodes devia ser muito velho. Ele aparece lá atrás, ele volta aqui na frente. É que de fato houveram muitos Herodes. O primeiro Herodes na Bíblia é Herodes o Grande, e você vai se lembrar dele. Ele aparece em Mateus capítulo 2, versículo 16, quando Jesus nasceu. Foi esse Herodes o Grande o responsável pela chamada massacre dos inocentes. Ele mandou matar todos os recém-nascidos daquela época, porque ele ouviu dizer que Jesus, o Messias, o Cristo, havia nascido. Então ele mandou matar todos os recém-nascidos. Jesus escapou dos braços de José e Maria. Depois desse Herodes o Grande veio Herodes Filipe, filho de Herodes o Grande. Herodes Filipe se casou com uma mulher chamada Herodias, e o irmão dele, Herodes Antipas, tomou a mulher do seu próprio irmão. Você tem Herodes o Grande, Herodes Filipe e Herodes Antipas. E esse aqui tomou a mulher do seu próprio irmão. Eles viviam juntos. Esse Herodes Antipas é o Herodes do tempo de João Batista. Por isso João Batista dizia: fujam dessa geração adúltera. E ele estava cutucando Herodes, que estava vivendo dessa forma. Essa geração adúltera, não vou dizer o nome, mas começa com H. Por isso, a mulher de Herodes, Herodias, odiava João Batista. Ela odiava tanto que um dia ela pediu um presente para o seu marido. E ele disse: qual é o presente que você quer? Ela disse: a cabeça de João Batista. Ela detestava João Batista. E Herodes Antipas então matou João Batista, cortou a cabeça de João Batista. E quando
Herodes Antipas se foi, veio Herodes Agripa primeiro. É sobre ele que estamos falando. É esse o Herodes da nossa história. Esse homem faz parte de uma dinastia perversa. O avô mandou matar todos os recém-nascidos de sua época. O pai matou João Batista, um dos maiores profetas da Bíblia. E o filho agora já tinha matado Tiago, apóstolo. E agora estava perseguindo a igreja. E havia prendido Pedro. Nós temos um segundo personagem, Tiago. E é preciso falar sobre esse Tiago, porque o versículo 2 diz que Herodes matou ele. E mais na frente, Pedro diz: olha, avisa para Tiago que eu saí. Mas eu não tinha morrido. É outro Tiago. Esse Tiago que foi morto era Tiago apóstolo, irmão de João, a quem Jesus chamou de Boanerges. Os irmãos Boanerges significa filho do trovão. Esse Tiago fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus. Jesus tinha muitos discípulos, uma multidão de discípulos, mas ele tinha 12 mais próximos a ele. E entre esses 12 ele tinha 3 mais chegados ainda: Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram os irmãos de quem a gente canta a musiquinha Pedro, Tiago e João no barquinho. A gente aprende quando é criança. Esses 3 eram aqueles que estavam presentes no momento, no Monte da Transfiguração. Eles que estiveram presentes na vida de Jesus nos momentos mais importantes. Esse Tiago já foi morto. E nós entramos então no terceiro personagem, que é Pedro, que é uma das figuras principais dessa história. E eu quero que você faça um esforço para entrar na cabeça de Pedro, como se você fosse o Pedro a ser julgado aqui. Pedro foi capturado e foi preso por Herodes Antipas I, que já havia matado Tiago. E Pedro foi preso durante a celebração da festa dos pães asmos, ou dos pães sem fermento. Então nós sabemos que a Páscoa estava próxima. E se você fosse Pedro, o que é que você se lembraria na época da Páscoa? Foi justamente na época da Páscoa em que Pedro traiu Jesus, em que Jesus ministrou a ceia e Pedro negou Jesus 3 vezes. Entre na cabeça do personagem. Agora Pedro foi preso, era um dos principais apóstolos. Mas Tiago, que também era um dos principais, tinha sido morto recentemente. E ele estava nas mãos de Herodes Antipas, que vem de uma dinastia terrível. Cá para nós, fazia muito sentido Pedro ser morto ali. A gente sabe que ele não morreu porque a gente viu o fim da história já. Mas faria muito sentido. Por exemplo, se Pedro tivesse sido morto ali, eu estaria pregando dizendo assim: veja que coisa maravilhosa. Pedro negou Jesus 3 vezes na época da ceia, na época da Páscoa, desculpa. E anos depois, Pedro foi preso na época da Páscoa, mas ele não negou Jesus, e ele foi morto. Ele foi fiel até o fim. Jesus deu a Pedro uma oportunidade de se redimir. Faria muito sentido, não é verdade? Eu diria: puxa, é como se Jesus estivesse fazendo um resgate aqui da história de Pedro. Então imagine que Pedro também poderia estar pensando isso. Puxa, será que é justo eu pensar que Deus vai me livrar? Tiagão já foi morto. O que é que eu ia ser liberto? Entre na cabeça dele. O texto diz ainda no versículo 4, diz: tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público
depois da Páscoa. 4 escoltas de 4 soldados cada um. Haviam 16 soldados vigiando somente Pedro. O texto diz que ele ia ser julgado, ia passar por um julgamento público depois da Páscoa. O julgamento público significava que ia ser condenado. Não é que o juiz ia dar oportunidade dele se explicar, não, ele ia ser trazido ao público para ser condenado e ser sentenciado à morte. O versículo 6 diz: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Então Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Se ele virasse para um lado tinha um soldado, se virasse para o outro tinha outro soldado. As mãos estavam presas, ainda tinha os sentinelas e ainda tinha mais 16 pessoas fazendo guarda para Pedro. Por que tantos cuidados e tantas precauções? Pedro não era um homem tão forte assim, e Pedro não era um homem perigoso. Pedro não era um homem que trazia ameaças a Herodes. Por que Herodes foi tão cuidadoso com a guarda de Pedro? Em primeiro lugar, porque Herodes já conhecia a história de Jesus, e Herodes não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. A história que foi contada para Herodes é que os discípulos de Jesus de madrugada foram lá, ou subornaram ou ameaçaram os soldados e tiraram o corpo de Jesus de lá e sumiram com o corpo de Jesus. E Herodes podia pensar, vai que eles armam alguma coisa para tirar Pedro daqui, então eu vou reforçar a guarda. Mas além disso, Herodes também conhecia um fato recente, que está descrito em Atos capítulo 5, versículo 17. Vou pedir para a projeção colocar aqui também. Herodes soube da libertação da prisão de Pedro e João. Dias antes, Pedro e João foram libertos. Veja o que aconteceu. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os na prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida aí com V maiúsculo. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Neste momento chegou alguém e disse: os homens que o Senhor expuseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Herodes conhecia essa história. Ele falou: agora não tem jeito, eu vou colocar um camarada dormindo de um lado e outro de outro. Talvez eles arrumaram uma forma misteriosa de tirar aqueles 2 da prisão. Eles não entendiam que o milagre havia acontecido. Herodes não entendia e não cria que o milagre havia acontecido. Então ele reforça os cuidados em relação a Pedro, e é dentro da noite que antecedia o julgamento de Pedro que Pedro é então liberto. É o que diz o versículo 6. Herodes se propôs a matar Pedro, mas Deus se propôs a libertar Pedro. E o interessante, meus irmãos, é que Deus fez isso no último momento, no último instante, aos 45 do segundo tempo.
que isso tudo? Se ia libertar, não dava para libertar antes? Para que matar a gente do coração? Se ia fazer um milagre, não dava para fazer antes? Mas é que Deus é assim. Deus é Deus demais. Aí Ele não se dá nem o cabimento de explicar para a gente por que Ele está decidido. Ele faz do jeito que Ele quer. Talvez Ele queria que a igreja orasse um pouco mais, eu não sei, a gente só especula. Mas Deus não quis libertar Pedro antes. Deus decidiu libertar Pedro na noite anterior. E o versículo 7, do 7 ao 11 diz assim: repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. O anjo apareceu no meio de uma luz, tirou as correntes e as algemas das mãos de Pedro. Pedro teve que se vestir, então Pedro estava nu. Talvez por uma questão de humilhação, ele foi colocado nu. Talvez por uma questão de muito calor. O anjo pede então para que ele se vista, ele se veste, coloca a capa. Eles saem pelos 16 guardas, ninguém dá conta de nada. Quando chegam na porta principal, a porta se abre sozinha. Foi uma experiência extraordinária, meus irmãos. A esperança parecia perdida. Você imagina que se Pedro pensava assim, a igreja também deveria pensar. Olha, se Deus não fez nada até agora, eu acho que Ele não vai fazer mesmo. E de repente Deus operou um milagre e Deus trouxe livramento. Pedro estava naquela cela dormindo. E a igreja estava fazendo o quê? Versículo 5. Você disse orando, mas mais do que isso. Versículo 5 diz: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro estava dormindo, mas a igreja estava de vigília. É a última noite. Vamos lá. É o último suspiro, é a última esperança que nós temos. Não é qualquer oração. A igreja orava intensamente, a igreja orava sem cessar pela liberdade de Pedro. Não era aquela oração que enquanto você está fazendo muitas coisas, você diz: Senhor, lembra de Pedro. Era mais do que uma menção a Pedro. Era uma oração intensa. A esperança dessa igreja não era uma esperança passiva. Não era uma esperança de braços cruzados. Era uma esperança que dá um passo. Oração é uma esperança ativa. Quem ora, crê. E quem crê, ora. A igreja podia ter tomado algumas medidas diferentes, meus irmãos. A igreja podia, por exemplo, ter feito um boicote aos produtos de Roma. Vamos mexer no bolso de Herodes. Quero ver se ele não solta Pedro. Gandhi fez isso. E dobrou os ingleses. Mas não dobrou o céu. A igreja podia ter feito um protesto. Vamos sair às ruas. Hashtag fora Herodes. Hashtag Roma lixo.
Mas a igreja também não usou dessa estratégia. A igreja podia ter dito: olha, esse é o maior líder que nós temos. Jesus confiou muitas coisas a ele. Vamos dar um jeito de tirar ele da prisão. São 16 soldados. Mas você acha que só tinha 16 homens naquela igreja? Tinha homem pra caramba, meus irmãos. Se eles se juntassem e dissessem: vamos invadir isso daqui, eles invadiam. E eles tirariam Pedro de lá. Mas eles entendiam que, embora essas coisas pudessem acontecer em alguma medida, eles tinham uma arma muito mais poderosa do que essas coisas. Essas são armas que o mundo usa, e muitas delas não são erradas. Nós somos cidadãos, nós temos que protestar, nós temos que reivindicar, nós devemos sim fazer algumas hashtags políticas, para que os políticos tenham uma noção da nossa insatisfação. Mas essa é a nossa principal arma, porque de fato talvez seja a única coisa que algumas pessoas por aí podem fazer. Mas essa é a única coisa que nós podemos fazer? Será que nós depositamos a nossa esperança, as nossas maiores esperanças nesse tipo de atitude? Que diferença nós queremos fazer? Passageiras ou diferenças que são eternas? A igreja entendia isso. A igreja sabia que tinha direitos e podia adotar algumas outras estratégias. Mas a igreja confiava no poder da oração. A igreja em Jerusalém podia também se render, se entregar, pensando assim: olha, vamos abençoar a vida do irmão, orar para que a morte seja rápida. Deus não fez nada até agora, acho que Ele não faz mais não. Sempre tem um pessimista assim, que o pessoal: será? Mas a igreja também não se entregou a isso. A gente se entrega muito a isso, irmãos. Eu me entrego muito a isso, já vou aqui confessando. As lógicas. Se Deus não fez até agora, rapaz, eu acho que Ele não faz mais não. Vou mais nem orar, estou entregando. Como se a gente pudesse conhecer a mente de Deus e saber como é que Deus vai agir e o que é que Deus vai fazer. A igreja permaneceu orando e insistiu orando, até que de fato não se pudesse fazer mais nada. Jesus ilustra essa oração persistente quando Ele fala de uma viúva que persistiu e recebeu justiça de um juiz, em Lucas capítulo 18. Vou pedir para vocês abrirem aí também, Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, versículo 1 diz: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar quando? Sempre. E desanimar quando? Nunca. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora não tema Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa é uma história muito interessante. O que Jesus está dizendo é: se o injusto se dobrou, quanto mais Deus que é justo. Mas essa parábola fala sobre o quê? Ele começa falando sobre oração e ele termina falando sobre fé.
quando o Filho do Homem vier, acaso encontrará fé na terra? Jesus diz qual é o propósito dessa parábola. Ele diz que é para mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Esse é o propósito. Mas ele termina com a pergunta: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Qual é a relação entre uma coisa e outra? Jesus está aqui nessa parábola nos mostrando essa forte relação entre crer e orar. Quem ora, crê, e quem crê, ora. E quanto mais eu oro, mais fé eu tenho. E quanto mais fé eu tenho, mais eu quero orar. Meus irmãos, a nossa pouca oração evidencia a pequenez da nossa fé. A nossa pouca oração revela o tamanho da nossa fé. Quanto mais fé nós temos, mais nós oramos. Fé é algo que se mostra. Fé é algo que se comprova com práticas. Fé não é simplesmente um sentimento, algo subjetivo que não é possível de se tocar. Fé é algo que se manifesta e que se revela. E Jesus termina dizendo: quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar uma igreja que ora? Uma igreja que se mantém de joelhos? Recentemente nós falamos sobre a história de Neemias. Talvez tenha sido a série mais longa durante esse ano. E nós vimos como a oração estava presente na vida de Neemias, capítulo após capítulo. Neemias era um homem muito atarefado, mas Neemias era um homem de oração. E nós vimos um milagre e os milagres que aconteceram na vida de Neemias, e como Deus usou Neemias poderosamente. Na Bíblia, além de Neemias, nós temos uma outra pessoa que ilustra muito bem isso. É o rei Josafá. Eu quero ler essa história com vocês. Ela é longa, mas vale a pena. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. A partir do versículo 1. 2 Crônicas está no Antigo Testamento, mas eu acho que o pessoal vai projetar aqui. Do 1 ao 17 diz assim: depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniram-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito.
Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Você pode ler essa passagem comigo? Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Diga de novo. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. É uma história longa, mas é a história de um rei que não se confiou na sua própria capacidade. Peraí, o desafio é muito grande, é tão grande que não dá nem tempo de orar. Deixa eu organizar melhor a estratégia. Será que é melhor a gente resistir ou seria melhor a gente fugir, para não ser exterminado? É um rei que diz: não sabemos o que fazer. É quando a gente se desespera, meus irmãos, não é verdade? Enquanto você sabe o que fazer, dificilmente você ora, porque você é tão bom que nem precisa orar. A gente ora quando a gente diz: não sei mais o que fazer. E eu penso que às vezes Deus deixa a gente ir lá para o fundo do poço, só para dizer: não sei o que fazer. E Ele fica esperando. Então ora, vamos ver se agora você ora, que está demorando muito. Às vezes Deus nos resiste por causa disso, para nos levar a orar. E eu quero dizer para você: a gente não precisa disso. A gente pode orar antes que Deus nos discipline dessa forma. Não sabemos o que fazer, mas não estamos desesperados. Que maravilha! Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. Nós temos esperança. E a resposta de Deus é maravilhosa. Não se preocupe, vocês não vão precisar lutar. Essa luta é minha, está ganha. Isso é fruto de alguém que confia em Deus. Isso é fruto de alguém que deposita a sua esperança em Deus. Meu irmão, eu acredito que você possa estar muito cansado. Eu acredito que você possa estar passando por lutas que a maioria das pessoas aqui não resistiria. Mas você tem colocado as suas esperanças no Senhor. E se você tem feito isso, você se lembra dessas histórias, porque às vezes a gente esquece. É bom lembrar. Elas estão registradas para isso, para aquecer o nosso coração, para nos lembrar de um Deus que faz o impossível quando todo mundo diz: não tem mais jeito. Deus vem e faz um milagre. Mas será que você não tem lutado sozinho? Você tem deixado Deus à parte de tudo que você tem passado? Faça como o rei Josafá fez, faça como Neemias fez. Convide Deus para fazer parte das suas lutas. E Deus luta conosco quando a nossa oração é conforme a sua vontade.
1 João 5,14, João diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Essa é a confiança que nós temos ao nos aproximarmos de Deus. Quando a gente pede alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve. Nós conhecemos qual é a vontade de Deus, porque ela está revelada na Bíblia. Há orações que Deus não ouve e não responde, porque elas são feitas de maneira individualista, para atender a desejos carnais, a desejos egoístas. Tiago 4,3, Tiago diz: quando vocês pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Há orações que Deus não responde para a nossa própria proteção. Vocês se lembram daquele filme, eu acho que é o Todo-Poderoso o nome, uma comédia muito antiga, com Jim Carrey, e aí ele fica no lugar de Deus por um tempo, e ele começa a receber todas aquelas orações. Ele diz assim: quer saber, eu vou dizer sim para todo mundo, e no outro dia o mundo está se acabando, está um caos. É porque se Deus dissesse sim a todas as nossas orações, certamente isso faria um mal enorme para a nossa vida, porque a gente nem sabe pedir da maneira correta, a gente muitas vezes nem sabe o que quer. Uma boa ilustração para isso é o acontecimento que está em Lucas capítulo 9, versículo 51. É o nosso último texto. Abre Lucas 9, capítulo 9, versículo 51. Diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Meus irmãos, você já pensou se Deus responde essa oração? Os discípulos estavam indignados, Jesus não foi recebido. Aí disseram: quer que a gente ore aqui e mande cair fogo do céu para destruir todo mundo? Jesus disse: que é isso, cara? Vocês estão esse tempo todinho comigo, vocês não entenderam isso ainda? Sou salvador, não sou destruidor. Tem umas orações que a gente faz que, se Deus fosse responder, o mundo acabava muito rápido. Aí Deus não responde. Mas nós podemos ter uma confiança ao nos aproximarmos dele, é que aquilo que nós pedimos segundo a sua vontade, ele ouve. Meus irmãos, se porventura você está chegando nesse fim de ano mais do que cansado, você está chegando esgotado, e talvez mais do que esgotado, você está chegando deprimido, de tão cansado, e você está chegando sem esperança, você está chegando sem ver uma luz no fim do túnel. Eu quero animar você e te encorajar e te dizer que há poder na oração. Quando a igreja ora intensamente, ela move os céus. Quando a igreja se dispõe a fazer aquilo que essa igreja fez no livro de Atos, ela derruba obstáculos, ela abre portas, ela quebra algemas, ela liberta cativos pelo poder do Senhor. Tiago 5,16 diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu quero terminar com o texto de Lucas 11. Você não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Jesus diz assim, Lucas 11, versículo 9 e 10: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, porque todo que pede, recebe,
O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Peça com confiança, busque cuidadosamente, bata insistentemente, e você vai ver a intervenção de Deus na sua vida, na sua história, na sua família. Amém? Vamos orar? Fique de pé, por favor. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz, e essa mesma palavra que muitas vezes nos exorta, nos confronta, ela também nos encoraja, ela também nos enche de esperança, ela nos traz a Tua paz, ela renova as nossas forças. Muito obrigado, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. Nós temos uma firme esperança na fidelidade do Senhor. Nos ajude a continuar crendo, nos ajude a continuar caminhando, nos ajude a não desfalecer. Renove as forças daqueles que já estão sem vigor, renove as esperanças daqueles que não conseguem mais crer. Nos ajude a crer no milagre do Senhor, na mão do Senhor. Ainda que tudo pareça perdido, ainda que o tempo possa parecer tarde demais ou atrasado, não nos deixe perder a fé. Renove a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, e nos ajude a ter uma vida de oração. Em nome de Jesus. Amém.